A rentabilidade da segunda safra de milho para os produtores que semearam o milho dentro da janela de plantio pode ser elevada na temporada 2019-2020, principalmente na região do Cerrado e também no sul do Brasil. As cotações do cereal estão em patamares elevados, principalmente devido ao bom volume exportado pelo Brasil. No entanto, com o atraso no semeio da soja, muitos agricultores podem não conseguir realizar o plantio do milho na janela ideal. Assim, o risco de enfrentar condições climáticas adversas aumenta e aumenta muito, o que pode diminuir a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade. Dentro deste quadro de atraso no semeio da soja aqui no Brasil, a apreensão dos agricultores no plantio da soja reduziu o ritmo de negociações de insumos para a safrinha de milho. Enquanto os negócios ultrapassaram 50% do volume total em grande parte da região do Cerrado até outubro, as praças lá do sul estão bastante atrasadas, com algumas cooperativas se preparando para lançar campanha de comercialização para a segunda safra de milho na primeira quinzena de novembro, o que ocorre normalmente no mês anterior. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre balança comercial, saldo da balança comercial e também sobre o PIB brasileiro. Márcio Antônio Ribeiro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos falar aí de um tema muito interessante, né, que interessa a todo mundo, né? Sim, Tony, a balança comercial, né, o saldo dela é de extrema importância porque é ele que diz a quantidade de divisas, né, de forma positiva ou negativa que, né, o nosso Banco Central vai acumular aí ao longo do tempo. Felizmente, né, com exceção aí de 2014, que foi um ano negativo, os demais anos o Brasil vem apresentando uma balança positiva, né? Uns anos um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas de forma geral ela vem se apresentando positiva. Pois é, Márcio. Basicamente, em 2014, a nossa balança comercial chegou no fundo do poço. Sim, né? Aí em torno de quase 10 bilhões negativos. É, né? É verdade. E depois, 2015, 2016, 2017, até 2018, ela subiu assim vertiginosamente. E agora ela deu assim uma pequena queda que foi justamente na entrada do governo, né? Sim. Deu uma chacoalhada, mas ela está firme com tendência de alta, né? Sim, a gente teve o ano passado, foi um ano eleitoral, né, um ano político, então acaba atrapalhando um pouco aí as negociações internacionais. O mercado internacional fica um pouco receoso do cumprimento de compromissos, mas a tendência é, né, para o fechamento desse ano de 2019, né, de forma positiva. Agora, Márcio, mais uma vez o setor agropecuário brasileiro, o agronegócio brasileiro, ele vem segurando as pontas da economia. Quer dizer, podemos afirmar que o agronegócio está sendo a salvação da lavoura? Sim, Toninho, até porque o agronegócio ele é o responsável justamente pelo saldo positivo, né? Hoje, aí para que nossos espectadores tenham uma ideia, normalmente só a exportação do agronegócio é o dobro do saldo positivo todos os anos, né? Então, assim, realmente o agronegócio é o fiel da balança aí para que as nossas, né, negociações internacionais fecham no positivo, ou seja, exportações maiores do que importações. E o que eu acho que nós também temos que analisar um pouco é que o Brasil, todas as condições climáticas, vamos dizer, de solo, de área, tudo isso favorece com que a gente tenha um agronegócio mais pujante, né, Márcio? Agora, o governo precisa investir muito em pesquisa, em formação de cabeças pensantes para a gente poder produzir mais, diminuir a área e ter novas variedades, né, competitivas com o mercado externo. Sim, Toninho, isso aumenta a produtividade, né, melhora para o mercado. Uma outra necessidade também é o investimento em estrutura logística, melhorou um pouco nos últimos anos, mas ainda é deficitária. Até porque a gente precisa fortalecer as exportações, porque o percentual de participação dela no PIB brasileiro é considerável, né? Hoje aí já acima dos 10%. Ô Márcio, você acredita que nós podemos ter agora, com essa chacoalhada que nós tivemos, com essas lava-jatos da vida, com esses, vamos dizer, com esses podres sendo colocados para fora, o Brasil possa agora
a partir do próximo ano, tomar um rumo diferente do que a gente vinha em anos anteriores? Porque quando a gente pega esse gráfico da balança comercial brasileira, o que a gente observa é que de 2004 para cá, até 2014, foi um gráfico caindo, né? Sim. Quer dizer, de 2014 é que ele aprumou e alçou o voo. Sim, hoje a gente pode afirmar que o país está caminhando para as condições necessárias para manter isso de forma positiva, né? O principal fator é manter a credibilidade externa. Então, essas operações que houveram, né, essas mudanças que a gente teve aí na história recente mostram que o país está se compromissando, né, com esses preceitos internacionais. E quando a gente pega o saldo da balança comercial e compara também com o PIB brasileiro, a gente percebe a mesma coisa. O PIB teve um salto até 2004, ele teve numa situação crescente, e de 2004 até 2015, 2015, ele veio assim, sobe, desce, mas sempre descendo. Isso. Quer dizer, é o reflexo da balança comercial, né? Sim, esse é o percentual de participação das exportações no PIB, ele mostra, né, essa dependência que o Brasil tem das exportações, então é importante fortalecer isso. E essa alta que teve recentemente no dólar, né, ele poderá permitir para 2020 uma melhora substancial no nosso, né, potencial de exportação. Agora, Márcio, em relação à credibilidade, à confiabilidade, o Brasil, na sua visão, está tendo uma credibilidade melhor do que tinha? Sim, Toninho, tem essa credibilidade até pela melhora que teve na estrutura logística. A nossa estrutura portuária, né, apesar de ainda estar atrás dos países desenvolvidos, ainda ter deficiências, mas ela hoje permite, né, ao cliente internacional, ao importador estrangeiro, uma segurança maior de que no momento que ele fizer uma aquisição, o país terá, né, condições de fazer essas entregas. Nós observamos também alguns fatos interessantes. De maneira geral, a gente está percebendo, nós estamos percebendo que tem muita gente grande, países desenvolvidos, dando assim uma cercada no Brasil, segurando alguma coisa, parece que não deixando o Brasil querer despontar. Isso parece estar cada dia que passa ficando mais visível, né? Sim, Toninho, é porque o Brasil é uma ameaça clara, né, a outros países. É uma ameaça forte, justo, né? Principalmente na questão do agronegócio. Não que as outras áreas não sejam, mas principalmente no agronegócio. Inclusive, isso foi objeto de uma reunião nos Estados Unidos há poucos dias, né, de alguns órgãos dos produtores americanos, justamente para debater essa ameaça brasileira no agronegócio. Pois é, foi justamente por isso que eu dei essa provocada, porque essa reunião mostrou o seguinte: olha, o pessoal lá está começando a botar as mangas de fora. O pessoal está crescendo e nós já vamos passá-los agora na soja. Nós já vamos produzir mais soja do que os americanos. Nós estamos perdendo só no milho. No milho e em relação a bovinos. Mas aqui, com pequenos ajustes aqui nesse país, eu não te dou 1 ano, 2 anos, nós ultrapassamos a produção e a produtividade dos Estados Unidos. Por isso que eles têm medo. E não é só eles, não. São outros. Por exemplo, você pega a União Europeia. Também tem receio do produtor brasileiro. Quer dizer, eu venho batendo numa tecla o seguinte, que eu acredito que o Brasil, dentro de um futuro muito próximo, ele vai ser a China, só que na produção de alimentos. Justo. O Brasil já declarado há muito tempo o país que tem condições, né, de abastecer toda a demanda mundial de alimentos que será acrescida nas próximas décadas. É isso aí. Bom, Márcio, mais uma vez eu agradeço a sua presença no nosso programa. Eu acho que foi um tema muito legal. Desejo a você aí um Feliz Natal, um excelente 2020 e que a gente possa estar junto no ano que vem. Obrigado, Márcio. Para você também, para todos os nossos espectadores, um Feliz Natal e um excelente 2020. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre 2019 e vamos falar também sobre 2020. É um minuto só, eu volto já.